Aleluia. O hino 256. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que já está aqui presente, né? Abandona este mar onde pode estar o tragar. Abandona este mundo de horror. A maré te levará, o teu barco quebrará. Ó, aceita Jesus, o Salvador. Abandona já uma vez este proceloso mar, hoje sem nada. Um castigo eternal e de morte tão fatal, pode logo o pecador com rapidez. Diz faróis a clarear, perigos a marcar. Abandona este mundo de horror. Já na barra mais além, o teu barco se sustém. Oh, aceita Jesus, o Salvador. Abandona já uma vez este proceloso mar, hoje sem nada. Um castigo eternal e de morte tão fatal, foge logo o pecador com rapidez. Eis que vozes sem cessar não se cansam de clamar. Abandona este mundo de horror. Oh, amigo, ouve já, essa voz te salvará. Oh, aceita Jesus, o Salvador. Abandona já uma vez este proceloso mar, hoje sem nada. Um castigo eternal e de morte tão fatal, foge logo o pecador com rapidez. Não escutas a Jesus que te chama para a luz. Abandona este mundo de horror. Se persistes em vagar, não te poderá salvar. Oh, aceita Jesus, o Salvador. Abandona já uma vez este proceloso mar, hoje sem nada. Um castigo eternal e de graça, foge logo o pecador com rapidez. Aleluia. Graças a Deus. Louvamos ao Senhor também com o hino de número 291. Graças a Deus. A mensagem da cruz. Deus seja louvado. A mensagem que foi pregada, né? Nós acabamos de cantar, né? Uma mensagem: abandone já este mundo de horror. Quantos estão precisando, né? Neste mundo que nós estamos vivendo, nessa geração. Nós louvamos ao Senhor porque um dia Deus nos deu essa oportunidade de nós abandonar este mundo, né? E buscar o Senhor. Decidimos a Cristo. Isso foi a mudança que Deus nos deu de vida. E hoje nós temos uma direção, nós temos vida. E não só aqui, mas também em direção de vida eterna em Cristo Jesus. O hino 291, cante, louve ao Senhor. O de cruz ele encheu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu-lhe a vida por mim. Levou a mensagem da cruz.
abençoe, irmã Patrícia. Deus abençoe. Em nome de Jesus, né? Já aproveitando aqui, destacando, né? Dando os parabéns também para a irmã Patrícia, né? Que o aniversário dela foi ontem. Foi o dia inteiro de festa, né, irmã Patrícia? No período da tarde, a juventude pôde ir na sua casa, estar lá com ela, cantando os parabéns, se alegrando com ela nessa data querida, né? Que Deus continue te abençoando, irmã Patrícia. Tem sido uma bênção nessa igreja, tem sido um exemplo de mulher de Deus, de mãe. Que Deus venha continuar te abençoando em nome de Jesus. Gostaria de fazer a leitura devocional de hoje. Nós estaremos lendo em 3 passagens. Nós vamos ler no Salmo 33. Eu gostaria que pudesse acompanhar com o irmão Alessandro, que nós vamos pular aqui para... Aí nós ler todos juntos aqui. Salmo 33, versículo 18. Se vão observar nesse versículo, né? Nós vamos fazer 3 referências. Deus colocou sobre mim essa mensagem, né? Sobre a misericórdia do Senhor. Nós, como cristãos, devemos sempre aguardar e viver a misericórdia do Senhor. Em Salmo 33, verso 18 diz ali, vamos todos juntos? Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua benignidade. Na linguagem aqui da Bíblia, né, corrigida, diz sobre a sua misericórdia. Vamos aqui também para o verso Salmo 147. Graças a Deus. Verso 11. Aleluia. O Senhor, vamos todos juntos. O Senhor se compraz nos que o temem, nos que esperam na sua benignidade. Eu acho essa versão misericórdia que vai também, né? Que aqui tem os que esperam na sua misericórdia ou na sua benignidade, que tem o mesmo sentido aqui na tradução. E mais um versículo está em Lamentações, capítulo 3. Você pode perguntar, o que esse versículo tem a ver comigo? Eu, como servo do Senhor, nós podemos dizer tudo, né? Que aquele que espera no Senhor, a Bíblia diz também, como promessa, renovarão as suas forças, subirão como asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu marquei aqui, pulou o verso 20. Põe, Alessandro, só para mim. Sobre as misericórdias do Senhor. Tinha marcado com texto aqui, acabou, puxei aqui e saiu. Aí, achei aqui, meus queridos irmãos. É o verso 22, irmão Alessandro, por gentileza. Aqui diz aqui 3:22. As benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim. Verso 23. Por gentileza. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Meus queridos, que Deus possa continuar nos fortalecendo, né? Debaixo dessa misericórdia dele, debaixo dessa benignidade dele, porque nós, como servos do Senhor, nós, como seres humanos, sujeitos a tantos erros, falhas, mas se não é a misericórdia do Senhor que nos traz para ele, se não é a misericórdia do Senhor que nos faz entrar e sair no meio dele, diante dele, e aqui nós estamos, meus irmãos. Você sai da sua casa, você tem os seus afazeres durante o dia. O que te traz aqui na presença do Senhor nada mais é do que a misericórdia do Senhor. Lamentações está dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
Então Ele te deu a oportunidade, Ele está te mantendo vivo, debaixo da graça dEle. O apóstolo Paulo diz que num certo momento, naquela angústia da sua vida, alguns espinhos na sua vida, Jesus deu a palavra a ele, através da palavra de Deus diz que a minha graça te basta. Não foi só uma vez que teve que repetir, a minha graça te basta. Então é para mim e para você, nós estamos debaixo da graça do Senhor, debaixo daquele que pode nos fortalecer cada dia, cada manhã, e para isso nós estamos com gratidão. Nós não é forçado a nada, ninguém é forçado a estar na presença do Senhor, mas nós somos gratos, lutando para sermos cada dia mais grato àquele que tudo pode, aquele que pode nos abençoar, que tem sobre a minha vida, sobre a sua vida o controle. Nada está fora do controle da mão do Senhor. Deus tem o controle das nossas vidas. Pode ser grato a Ele com oração de gratidão. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor Jesus, pela oportunidade essa que o Senhor nos concede, Deus, debaixo da Tua graça, debaixo dessa misericórdia que nos cobre, que nos enche, Senhor Jesus, que nos faz andar. Deus, assim como a Tua palavra está dizendo, Senhor, o Senhor agrada aqueles que o temem. Deus, que reconhece o Senhor como único, suficiente Salvador, que reconhece o Senhor como o único Deus da sua vida. E aqui nós estamos para dizer isso. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é o motivo de nós estarmos de pé. É a Tua graça, a Tua misericórdia que nos fortalece, Deus. No nome de Jesus nós te agradecemos, que essa graça venha cobrir, Deus, a cada coração nesta noite, aqueles que estão aqui, que aqueles que estão em sua casa, ou no seu trabalho, onde eles estão neste momento, vai com Tua graça, Senhor, com o Teu renovo, com a Tua misericórdia, assim nós pedimos em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Podeis tomar o assento neste momento. Gostaria de ver aqui o irmão Marcelo, né? Companheiro, irmão, presbítero Marcelo Crispim, para estar louvando ao Senhor. Logo após o irmão Lucas Pina também louvar o Senhor, irmão Lucas, tá? Tem a Jéssica Mendes aí, se precisar pode chamar para louvar o Senhor juntos, em nome de Jesus. O Marcelo, adore o Senhor. Na oportunidade também essa, quem trouxe a sua oferta vai poder estar sendo abençoando a obra do Senhor com a sua oferta, no nome de Jesus. Bom dia, no momento aqui do louvor. Glória a Deus. Convido já o pastor Alex para estar aqui sentado, pregador desta noite. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abre as comportas do céu e faz chover, faz chover, abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover, abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover, abre as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá.
esquecerá de perigos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Amém. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Eis-me aqui outra vez. Diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, oh Senhor. Eis-me aqui outra vez. Diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, me derramar, dizer que és formoso. Que nessa noite você possa agradecer a Deus e se derramar na presença dEle, porque grandes coisas Ele tem para nós. Aleluia, eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe, irmão Lucas, o Marcelo, que aqui pôde louvar o Senhor, adorar o nome do Senhor Jesus. Nessa oportunidade, meus irmãos, gostaria de convidar a igreja a ficar de pé. Eu quero aqui passar já para o nosso pregador, né, que estará dando continuidade ao culto, né, naquilo que Deus colocou no seu coração, em nome de Jesus. Convido aqui o pastor Alex, e também destacar aqui que Deus abençoe cada um dos irmãos que puderam ofertar, aqueles que não tiveram a sua oferta, que Deus em Cristo venha te abençoar
no nome de Jesus. Na oportunidade essa que Deus nos concede, possamos estar de coração aberto para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Vamos fazer essa oração para que Deus tome a direção, continua usando o servo dele em nome de Jesus. Pai querido, uma vez mais, Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações neste momento através da Tua palavra, Senhor. Te louvamos através dos Teus hinos cantados, que pôde trazer mensagens que nos edificam, ó Deus, que nos ensina. Ó Pai, que o Senhor venha também, ó Deus, através da Tua palavra nos ensinar nesta noite, usando o Teu servo, o pastor Alex, para a glória do Teu santo nome. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Os irmãos podem se assentar. Muito obrigado. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, eu estou com a garganta um pouco. Joga um pouquinho mais de retorno, por favor. Aumenta só um pouquinho. Isso. Queridos, eu estou feliz com o Senhor. A Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí Ele está presente. Então Deus está aqui em nosso meio. Está ligado aqui na internet, irmão Alessandro? Para ganharmos tempo, gostaria que você, sentado como está, abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23. Você que trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você mantesse ela aberta, porque nós hoje vamos ler alguns versículos através da palavra do Senhor. Eu quero falar, e você, se puder anotar, para que você aprenda junto comigo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23. Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda com a Bíblia aberta, 2 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 17 e 18. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, orando ao Senhor, eu pedi a Deus graça, misericórdia. Eu pedi ao Senhor que viesse me dar uma palavra para que pudesse falar aos irmãos. E Deus colocou um tema no meu coração que, começando por mim, a quem possa me ouvir através da internet, não sei, onde quer que esteja, onde a minha voz possa alcançar, o Senhor me deu um tema para mim que se coloca como santificação. Eu sei que você sabe o que é santificação. A Bíblia, a palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá a Deus se não se santificar. Ninguém irá morar na glória com o Senhor se não nos colocarmos na presença do Senhor, como a Bíblia ensina, como determina a palavra de Deus. Você, quando aceitou Jesus, você teve um renovo, você mudou a vida. E hoje nós estamos aqui no dia a dia, no caminhar, no deitar. Nós sabemos que temos que nos santificar na nossa vida. O que eu quero dizer com essas palavras? O mundo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, se você vai na esquina, tem uma pessoa se prostituindo, quem sabe alguém está se drogando, quem sabe alguém está matando o outro por pouca coisa, o mata-mata, o rouba-rouba, para melhor dizer para você entender, está muito intenso. Onde nós pisamos, se você olhar à frente, você vê o pecado. Se você virar para trás, o pecado está sempre à nossa volta. Sempre à nossa volta. Isso é para quem cumpre a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz
que nós neste mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, assim diz Jesus. A palavra do Senhor diz assim. Então nós temos que nos entender que muitas das vezes nós estamos na igreja, as pessoas estão tocando em nós, muitas das vezes nós estamos no nosso trabalho, a pessoa está nos perseguindo, talvez porque nós andamos com a Bíblia debaixo do braço, somos criticados o tempo todo. Mas se você permanecer nessa fé que Deus tem te dado, Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a oportunidade de um dia morar no céu. Se você entender a Bíblia, se você gosta de usufruir da Bíblia todos os dias, você vai entender que Deus tem uma palavra para você todo dia. Porque se você observar aqueles que foram no passado, ali teve pessoas que deu exemplo para mim e para você. Erraram? Erraram. Mas se colocaram na presença do Senhor para se santificar. Para se santificar todos os dias, para ser referência nos dias que chamo como hoje, para que pudéssemos estar aqui aprendendo a palavra do Senhor. Quantas e quantas vezes Davi errou? Quantas e quantas vezes ele errou e Deus deu uma misericórdia para ele? Por quê? Porque ele buscou a santidade. Podemos errar? Nós não podemos errar, mas se aconteceu erro, temos a oportunidade de pedir misericórdia ao Senhor. E se nós nos confessarmos de todo o nosso coração e se colocarmos na presença do Senhor, Deus estará dando a nossa vitória. Porque se eu perguntar hoje, quem que quer vitória? Todo mundo quer. Se eu perguntar para qualquer um que está aqui nesta noite, quem que quer morar no céu? Todos querem morar no céu. Nós sabemos que Jesus veio a este mundo, que foi crucificado, que morreu, que ressuscitou, que ficou ainda 40 dias com seus discípulos e aqueles que estavam à sua volta, aprendendo a palavra. E ele foi para o céu preparar lugar, assim diz o Senhor. Mas diz ele da mesma forma que não estaria nos enviando o Consolador. Quem que é esse Consolador? O Espírito Santo de Deus. Então nós temos a oportunidade de dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, eu posso ter cometido isso, aquilo. Ele está pronto para ouvir. Por que Deus não vai te ouvir se você está na presença dEle? Você está na presença do Senhor. E nessa santificação que eu quero falar aos irmãos, Deus me deu 4 itens fundamentais nos dias de hoje. Eu numerei a cada um. O primeiro, para que os irmãos possam entender, eu separei. Olha só, para chegar nessa santificação, olha só o que Deus colocou no meu coração: separar-se do mundo. Segundo, apartar-se do pecado. Terceiro, tornar-se santo. E por último, 4, consagrar. Eu sei que você sabe desses 4 aqui que nós estaremos comentando algum deles. Você sabe muito bem o que é separar. Você sabe muito bem do que é separar para que não peque, para que não se desfaleça na sua fé. Eu tenho certeza que todos aqui sabem. Mas o Senhor colocou no meu coração, está lendo alguns versículos e comentando com os irmãos. Olha só, vamos lá. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo, por favor. Vamos começar aqui por apartar-se do pecado. Olha lá, Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Gálatas 5,16. Olha o que está na palavra do Senhor. Olha o que Deus está falando aqui, ó. Digo, porém, olha só e anote, por favor. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? Muitas das vezes a carne, o nosso corpo desfalece tanto. Um exemplo que eu vou citar muito simples: o nosso corpo não quer que venhamos à igreja, mas o nosso espírito quer. Nós temos que repreender a carne, a fraqueza da nossa vida. Como que nós vamos fazer isso? É estando na casa do Senhor, é orando, é buscando, é lutando, é vigiando. Para você entender, o Alessandro puder me ajudar aí, Mateus capítulo 26, versículo de número 41. Eu quero que eu coloque esse no telão, por favor. Mateus 26, versículo 41. Olha só. Vigiai. Ali poderia estar assim, orar e vigiar, mas está ao contrário. Primeiro está, vigiai. Primeiro você vai vigiar. Primeiro você vai vigiar e depois você vai orar. Porque se não adianta você orar e não vigiar. Vigiar em quê? Vigiar nas suas atitudes,
vigiar nas suas palavras, vigiar em tudo aquilo que nós falamos, porque a nossa boca ou profetiza bem, ou ela vai profetizar o mal. Olha só, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Olha só, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, você está sujeito a pecar. Então, se você vigiar como a Bíblia recomenda, você vai entrar na presença do Senhor. Nós entraremos na presença daquele que vive e reina, e vamos ser vitoriosos. Olha só, ainda mais no mesmo capítulo, em Gálatas 5:17 agora. Olha só, porque a carne é cobiça contra o espírito, e o espírito é contra a carne. Não pode andar junto, não tem como o erro andar com o acerto, não tem jeito. Ou você está santo, ou você não está. Ou você está quente, ou você não está. Porque morno não funciona. Ou é crente, ou é quente ou é frio. Ou você é santo ou você não é. Se quiser morar na glória com o Senhor. Se quiser morar na glória com o Senhor dessa forma. Olha só, continuando aqui no versículo de número 17. E este opõe um contra o outro, para que não façais o que quereis. Aquele que está na presença do Senhor, ele é conduzido pelo Espírito de Deus. Ele é conduzido pelo Espírito de Deus, ele não faz. Se ele for praticar o erro, o Espírito Santo que Jesus mandou, que Deus deu autoridade para vir nos consolar, vai falar: você está errado, não faça. Porque se entristecer o Espírito de Deus, nós viremos para um culto como este, nossa cabeça vai estar lá no trabalho, no afazer de amanhã, nós não dedicaremos ao Senhor. E o crente precisa dedicar 100% à casa do Senhor, na presença de Deus. O crente tem que estar na presença do Senhor, ligado lá no céu. Como que eu vou ligar? Como que eu vou vir para a igreja? O que mais acontece nos dias que nós vivemos hoje, pastor Jacó, o povo acostumou de vir para a igreja. O povo, muitas das vezes, eu sei que não é o caso daqui, o povo acostumou de vir para a igreja. Não tem nada para fazer, eu vou para a igreja. Espera aí um pouquinho. Você tem que fazer muito, sim. Você tem que vir para a igreja adorar o Senhor. Ele te deu vida, te deu saúde, te deu trabalho, tem dado sustento a cada dia. Não é motivo que você possa reclamar. Você se alimentou hoje, você vestiu hoje, Deus te deu fôlego de vida no dia de hoje. Lá naquela tragédia lá no sul, quantas pessoas estão chorando, não tem a oportunidade que nós temos. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, se Jesus chamar, a trombeta tocar lá, vai estar lá na glória com o Senhor. Você crê nisso? Eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza porque eu tenho buscado isso. Sou sujeito ao pecado, ao erro todos os dias, porque o pecado está me arrodeando o tempo inteiro do meu lado. Mas eu tenho lutado para praticá-lo e vigiar e orar. Eu tenho lutado com todas as minhas forças. Deus é a minha única testemunha. Olha só. Olha o versículo de número 18, capítulo 5 de Gálatas. Olha só. Mas, se sois guiados pelo Espírito, o crente que é guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Olha o 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, olha que coisa terrível. As obras da carne são manifestas, olha só. Prostituição. Irmão, mas por que você está falando isso? Deus está mandando eu falar, eu estudei e Deus tocou no meu coração. Muitas das vezes as pessoas falam assim: prostituição, as pessoas que cometem adultério de alguma forma, prostituição é isso sim. Mas muitas das vezes, muitas pessoas abrem a internet do seu computador, que é casado, solteiro, ali vê coisas lícitas que está entristecendo a Deus. Isso também é prostituição. Temos que tirar isso de nós. Tem que tirar isso da frente, não pode. Isso também é prostituição. A prostituição tem distanciado, não o ato carnal, para que você entenda, mas as atitudes que essa prostituição que eu acabei de citar exemplo, tem afastado as pessoas de estar na casa do Senhor. A televisão está atrapalhando. A frieza espiritual cada dia, pessoa, responda para você mesmo. Quantos dias faz que você não ora? Responda para você mesmo. Quantos dias faz que você não lê a Bíblia? Responda para mim, não.
Quantos dias faz que você fala com o Pai? Quantas e quantas vezes Deus está na madrugada te chamando de filho, batendo no seu coração? Você cansado. Não porque você muitas das vezes está cometendo isso, não. É porque deixamos o dia a dia nos afadigar. O dia a dia está afadigando um povo de uma forma tão terrível, que as pessoas não têm observado que Jesus e o Espírito Santo estão só se afastando, como eu estou andando aqui agora. O que é que nós temos que fazer? Chegar junto de Deus, através do nosso testemunho, através das nossas atitudes corretas diante de Deus, através de nossa fidelidade, através das nossas orações, através das nossas vigilâncias, das nossas obediências, como o Senhor tem falado, como o nosso pastor tem ensinado, como muitos dos obreiros aqui têm falado. Responda para você mesmo. Deus não tem te acordado pela madrugada ou até a tarde? Deus fala com você, porque Deus fala comigo. Deus toca no meu coração. Deus não está falando em alta voz, Ele toca no seu coração e te chama de filho. Deus está te chamando de filho hoje. Se você está aqui é porque Deus quer que você ouça. Olha só, ainda no versículo de número 19: são manifestas as quais são prostituição, impureza e lascívia. Para você que não sabe o que é lascívia, sensualidade. A sensualidade. Pessoa que comete tais coisas, você pode buscar, porque eu busquei para te falar essa palavra. Essa lascívia tem distanciado muita gente. Não é errado você cuidar do seu corpo, do seu bem-estar, não é errado. Mas você entrar na frente e fazer alguém pecar através dessas suas atitudes, se torna pecado, distancia você e quem está olhando. Olha só, olha o versículo de número 20. Idolatria. Você está achando que idolatria é só aquelas pessoas? Eu te digo que não. Idolatria é você amar algo mais do que você ama Deus. Você amar mais o dinheiro do que ama Deus. Você amar mais o seu carro do que ama Deus. Você amar mais o seu trabalho do que ama Deus. Porque isso é idolatria. Não é somente adorar aquelas imagens que você sabe quais são. Não estou aqui para falar em religião de ninguém. Olha só, feitiçaria. Você acha que feitiçaria é só aquele que ali no candomblé? Eu te afirmo com todas as letras que não. Um crente que dobra o seu joelho e ora para Deus fechar a porta para o seu irmão, o pastor Jacó pode até me ajudar se eu estiver errado. Isso se torna-se feitiçaria. Você já ouviu falar alguém que dobra o seu joelho e orar contra o seu irmão? Eu já vi várias vezes. Eu conheço pessoas que já orou para Deus me matar. Depois a pessoa me pediu perdão e falou para mim assim: eu orei para que Deus te matasse. Falei, só que eu estou vivo e vou morar na glória com o Senhor. Eu quero receber o arrebatamento vivo. A pessoa é meu amigo hoje, meu amigo, mas orou para que Deus me matasse. O que é isso? Feitiçaria. Olha só, as inimizades. Bom, tem gente dentro da igreja que não gosta do outro. Onde eu congregava, não estou tocando, não gosta de mim até hoje. Por quê? Eu não sei. Eu acho que é porque eu falo muito a verdade. Para você que não me conhece, vou repetir um dia que eu falei aqui. Se Deus mandar eu falar, pode ter certeza que eu vou falar. Mas eu vou falar de Deus, não de mim. As inimizades têm atrapalhado. As pessoas sentam do lado, participam da Santa Ceia, participam do mesmo corpo, participam da mesma comunhão, mas acaba o culto, irmão, não tem comunhão uns com os outros. Não tem aquela comunhão. É inimigo uns dos outros. Eu sei que você conhece alguém dessa forma, e Deus vai colocar um ponto final nisso, porque eu creio se estiver nesse lugar. Eu creio. Ciúmes. As pessoas têm ciúme de você se destacar na igreja, se você canta bonito, se você tem um emprego melhor, se você está na frente. Tem pessoas que têm ciúme. Isso distancia o povo de Deus. As iras. Olha só. As pelejas. As dissensões. Para quem não sabe o que é dissensões, divergência de opiniões. O pastor vai uma opinião, a pessoa tudo é o contrário.
tudo leva ao contrário. Isso é dissensões. Isso causa divisão. E onde está a divisão? Deus não está. Amém? Vamos mais. As heresias. Ali está falando partido, mas é heresias. Tem pessoa que só gosta de falar heresia, não fala a palavra do Senhor. Versículo de número 21. Anota aí. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Alguém sabe o que é glutonaria? Pessoa que come exageradamente. Quantas e quantas vezes eu fui na festa, eu não vou nessa festa não, porque crente come muito, pastor Jacó. Pessoas falam assim, o crente dá escândalo. A Bíblia diz, se o seu irmão está se escandalizando de você comer carne, você não coma. A glutonaria tem atrapalhado o povo de até vir para a igreja. Olha só, essas coisas semelhantes, e essas coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os quais cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não sou eu que estou falando na Bíblia, está aí, ó. Você pode ler na sua, no telão, do jeito que você quiser. Quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus, não vai para o céu. Você concorda comigo? Está na Bíblia. Não herdarão o reino do céu, está aí, ó. Vamos mais. Romanos capítulo 8, por favor. Volta só um pouquinho. O verso 7 e 8 só. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É inimigo de Deus. Olha o versículo eu pulei, irmão, o versículo 7 primeiro. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A coisa mais difícil que tem é uma pessoa desagradar ao Senhor. Não sei se você está entendendo. Eu não sei se tem pessoas aqui precisando ouvir dessas palavras, eu não sei. Mas quando eu li, eu confesso aos irmãos que encaixou perfeitamente em mim. Porque eu preciso mudar minha vida todo dia. Todo dia eu preciso mudar minha vida. Para você que não entende, eu aprendi dessa forma, onde eu passei, onde eu ajudei a dirigir a igreja na época que eu até pastorei a igreja há alguns meses. Eu aprendi que na terça-feira nós temos que esmiuçar a palavra do Senhor e mostrar o que está escrito, o que Deus quer falar. Eu aprendi dessa forma. Pregação, na minha opinião, para que você é domingo, numa quinta-feira. Terça-feira é esmiuçar a palavra. Eu penso dessa forma. É mostrar o caminho correto que tem que fazer. Amém? Então vamos lá, para você entender. Eu quero falar agora como se faz para se tornar santo. Efésios capítulo de número 4. Depois eu quero voltar aqui no capítulo que nós lemos. Efésios 4. A partir do verso de número 17. Olha o que é que Paulo falando aos Efésios, mas inspirado por Deus. E digo isso e testifico no Senhor. Então ele não estava falando dele, estava falando do Senhor. Para que não mais andeis como andam os gentios, para que não andeis como andavam antigamente. Para você entender melhor. Os gentios ali, aquele que não serve a Deus, anda somente errado. Assim que nós aceitamos já Jesus ou permanecemos na fé como estamos, nós temos que andar correto. Correto nas nossas atitudes onde moramos, correto nas atitudes com os nossos negócios, correto nas atitudes não dando escândalo dentro da casa do Senhor, correto até no olhar na rua, porque muitas das vezes nós estamos olhando aqui, vemos coisas que não agradam, tem pessoas focadas em nós para nos julgar. Para nos julgar.
Onde você pisa, pode ter certeza que Deus está te olhando, mas também tem alguém te olhando pronto para te julgar. Principalmente quem está na frente. É dessa forma, não é, irmão Alessandro? Eu acho que pode me ajudar. Olha só. Verso de número 18. Entenebrecidos no entendimento e separados na vida de Deus pela ignorância que há neles para a dureza do seu coração. As pessoas, nós chamamos para aceitar Jesus, deixar o mundo, a pessoa está com o coração fechado. Eu, quando antes de eu aceitar Jesus, não sei se a Patrícia se lembra, para mim foi uma luta aceitar Jesus na igreja. Eu não queria, eu aceitei na marra. Mas quando eu aceitei de todo o coração, pode ter certeza. Eu aceitei porque Satanás estava em cima dos meus braços. O pastor até hoje, tem um pastor hoje é pastor presidente, o primeiro pastor que nós tínhamos ali na época. E eu, quando dobrei o meu joelho na frente da igreja, eu não sentia. Pelos olhos da fé, o pastor até hoje conta, todas as vezes que eu encontro com ele, ele toca nesse assunto. Ele fala: Alex, quando você estava aceitando Jesus, tinha um demônio de um lado e outro do outro. Por quê? Porque eu só vivia longe do Senhor. Eu só vivia em bares, eu só vivia aprontando coisas que desagradavam ao Senhor. E Satanás está no meio dessa forma. Satanás quer isso. Aí chega dentro da igreja uma pessoa como essa, Satanás está do lado dele, Satanás entra dentro da igreja. Mas aqui não é um lugar santo? Aqui é um lugar santo. Só que ele não permanece aqui, ele não aguenta e vai embora. Olha só. Versículo de número 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, e se encheram de dissolução, para com avidez. Sabe o que é avidez? Ânsia de cometer a impureza. O pecado na vida da pessoa é tão grande que ele sente vontade e prazer de errar, de pecar. Mas tudo que é proibido parece que é melhor. Tudo que é proibido parece que é aí que é bom. Principalmente os jovens, tem que vigiar. Tem que vigiar de uma forma muito grande. Porque tudo que é proibido aí é que Satanás entra para te derrubar. Tudo que é proibido que você vai fazer, ele quer derrubar porque é proibido, parece que é bom. Mas não é bom não, é enganação que Satanás está pondo. Tudo que é proibido. Olha só, olha o versículo de número 20. Mas vós, ou nós, não aprendestes assim a Cristo. Cristo não nos ensinou assim, errar. Ele nos ensinou da forma correta. Olha só o versículo de número 21. E se é que teres ouvidos e nele fostes ensinados, como esta é a verdade em Jesus. Então eu tenho certeza que, não sei se você aceitou Jesus aqui ou onde você passou, você aprendeu da forma correta como chegar na presença dele. Olha o versículo de 22. Que quando ao o trato passado vos despojeis. O que é despojeis para quem não sabe? Desprendido do velho homem. Você tem que desprender do velho homem. Se ainda tem aquele desejo de pecado, aquele desejo de você tem que desprender. Você tem que tirar a poeira que está atrapalhando você chegar a Deus, dobrar o joelho e falar: Senhor, eu não quero isso na minha vida. Eu não quero mais praticar o erro, eu preciso chegar na tua presença. Eu não posso praticar o erro porque eu tenho que dar exemplo dentro da minha casa. Eu tenho que ser exemplo na minha igreja. Eu tenho que ser exemplo na faculdade. Eu tenho que ser exemplo na minha empresa. Por quê? Porque eu tirei o carrapicho, tirei aquilo que me atrapalha, porque eu sou servo do Senhor. Está duro? É difícil? Mas não é impossível. Não é impossível. Sabe por que não é impossível? Olha só, eu vou voltar a ler aqui. Põe aí, irmão Alessandro, João capítulo 16, versículo de número 33. Vou te provar agora que não é impossível. João 16, 33. João 16, 33. Por que não é impossível você deixar isso? É fácil. Olha só, tendo-vos dito estas coisas, olha só, para que em mim tenhais o quê? No mundo tereis ou tribulações, mas tende o quê?
Eu venci o mundo. Quem falou? Então, se ele venceu, eu e você vai vencer junto. É promessa dele, não é minha. É promessa da palavra do Senhor. Então, se é promessa de Deus, vai cumprir. Você consegue tirar sim, que está te atrapalhando chegar diante do Senhor. Nós conseguimos sim, porque tem de bom ânimo. O que é tem de bom ânimo? É ter coragem, é ter disposição, é se colocar na presença do Senhor e entender quando Deus está falando. Tem de bom ânimo, eu venci. Quem venceu? Jesus Cristo venceu. Olha só, volta lá, irmão Alessandro, Efésios capítulo 4, por favor, de novo. Versículo 24. E vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça. E vou perguntar de novo. E eu vos revesti do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça. E é a santidade que nós estamos falando aqui. É tirar tudo isso aí e praticar a santidade. Olha só, o versículo de número 26. Irai-vos e não pequeis. Irmão? A minha tradução é outra aqui, ó. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que eu entendo com isso? O que eu quero passar para os irmãos? Quando nós estamos na presença do Senhor buscando a santidade, as pessoas costumam nos ofender muito. As pessoas, até como eu disse, na igreja, na casa, onde você estiver, é preciso você entender que nós precisamos perdoar o nosso irmão, nosso amigo, nossa esposa, o marido, o filho, seja lá o que for, antes que o sol se ponha. Sabe por quê? Olha só, olha o versículo de número 27. Você precisa fazer isso, perdoar. Não deis lugar ao diabo. Mas eu sou crente, estou dando lugar ao diabo? Muitas das vezes sim. Está errando. E a pessoa quando erra, o diabo vai só entrando, o diabo vai só chegando, o diabo vai só se aproximando. Você está errando, você está nervoso, vem para a igreja, está com raiva do irmão, participa da ceia, vem para a igreja, Deus não vai receber o seu louvor. Deus não vai receber o seu louvor. Então se encaixa perfeitamente esse texto. Não deis lugar ao diabo. Não dê lugar. Se você não der lugar ao diabo dessa forma, ele fugirá de vós. Olha só o 28. Aquele que furtava não furta mais. Certa vez eu tinha, para que vocês entendam, porque eu vou colocar minhas palavras agora. Eu tinha uma madeireira que vendia vigotas e caibros para casa. Eu vinha de Rondônia, do Pará, e eu vendia. Aí tinha pessoas que diziam ser crente, irmão Alessandro. Tinha um caminhão, pegava o caminhão, eu vendia 20 vigotas, um exemplo. Eles colocavam ali, Jaderli, 22, 23, passava na casa deles, descarregava 3 e entregava as minhas. Enchia o tanque do caminhão de 100 litros de óleo diesel, 20 ficava na casa deles. O que é isso? É roubo. Ah, mas é só uma... Tem uma expressão que fala aí, é só uma cabrita. É roubo. Aceitou Jesus, larga esse tipo de coisa. Eu sei que aqui não tem ninguém que faz isso, só estou colocando para os irmãos entender. E o mais interessante é que pegava um microfone como esse e pregava na igreja. E falava até língua estranha. E o fogo descia. Pode até descer, mas Deus está longe dele. Estava longe dele. Porque teve um dia que Deus revelou, falou: se você não consertar com o seu irmão e devolver tudo que o seu irmão, eu vou te matar. Bom, tudo isso é para quê? É para a honra e glória do nome dele. Olha só. Antes trabalhe fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenhais de repartir quando tiver necessidade. Olha 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ou torpe, não sei. A sua palavra, você pode colocar, você pode chegar no seu filho, porque eu já vi pais e mães amaldiçoar seu filho, ou seu filho amaldiçoar seu pai, ou seu marido, porque está lá, é isso, é aquilo. Irmão, pode estar onde estiver, se você abrir a sua boca para abençoar, Deus vai lançar palavras abençoadas na sua família. A sua palavra não pode ser o contrário. Você só tem o dever de abençoar e não amaldiçoar.
As pessoas que lançam essa palavra, lançam maldição para si próprio. As suas palavras não podem ser dessa forma. Mas só o que for na boa para promover a edificação. A sua palavra provém edificação para os seus filhos, para a sua família, para o seu irmão, pelo seu amigo. Falar do irmão é tão fácil. Falar de mim é fácil, falar de você é tão simples. Mas se eu falar de você, eu estou falando de quem? De Jesus que morreu na cruz. Por quê? Porque nós somos membros uns dos outros. Somos servos uns dos outros, somos amigos, somos irmãos em Cristo. Então se eu falar mal de você, isso aqui, eu estou falando mal dele. Olha o versículo de número 30. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia de quê? Da redenção. Se você não entristecer o Espírito Santo no dia da redenção, quando Jesus tocar a trombeta lá, no abrir e fechar de olhos, o que vai acontecer? Subiremos para a glória com o Senhor. As pessoas não têm valorizado isso aí não. Eu quando aceitei Jesus há 17 anos atrás, eu fui orar na igreja, uma igreja batista onde meu tio congrega. Eu me lembro do pastor falar assim, isso já tem 17 anos atrás, creio eu que daqui 10 anos Jesus volta. Se passaram 17. E se for hoje? Ainda é 9 horas e 10 minutos. Se for hoje, quando nós estivermos a caminho da nossa casa, eu te pergunto, responda para você. Você está pronto? Você se encaixa nessas palavras que eu estou dizendo aqui na Bíblia? Responda para você. Faça uma reflexão da sua vida. Onde você colocou seu pé hoje? Não vou falar ontem. As suas atitudes, as nossas atitudes nos dias de hoje. Eu sei que todos estão me observando aqui, pensando na sua vida. Não pensa na vida do outro não, pensa na sua. Porque a salvação nossa é individual. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha só o 31. Toda a amargura. Se tem alguém aqui amargurado com alguma coisa, precisa tirar imediatamente, de todo jeito. Toda ira, toda cólera. O que é cólera? Impulso violento contra o que nos ofende. Mais fácil ser ofendido do que tudo. Toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia. Tem pessoas que estão acostumadas a tão errar, que planejam o mal de uma forma assim, ele planeja pecar. Se você pecar involuntariamente, eu tenho certeza que Deus pode te perdoar. Mas aquele que planeja a malícia, a maldade, eu acho, na minha opinião, que não tem perdão. Se eu estiver errado, eu quero que alguém me corrija. Tem pessoas que fazem dessa forma. Ah, mas o irmão me ofendeu, eu vou ofender ele 2 vezes mais. Ah, o irmão me bateu, eu vou bater nele. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Pedro, quando estava lá no Getsemane, cortou a orelha do soldado, não era soldado, lá fazia parte lá do Sinédrio, cortou a orelha do rapaz. Pedro andava armado. Ele cortou a orelha. Jesus falou para ele: Pedro, quem com a espada fere será ferido. Será ferido. Então, se alguém te ofendeu, não vai atrás. Se coloque como uma árvore frutífera. A coisa que essa árvore frutífera mais recebe é pedrada. A árvore frutífera, você que não sabe, ela é apedrejada. Olha uma árvore comum, ninguém nem vê. Mas como você está dando fruto na casa do Senhor, a pedrada vem, a paulada vem, as línguas falam. Mas o que é que você tem que fazer? Senhor, abençoe meu irmão. Ama o seu irmão como a ti mesmo, assim a Bíblia nos ensina. Se está falando mal de você, você fala bem dele. É santificação. É santidade. Você quer ser santo? Todo mundo quer ser santo. Agora eu quero ver encaixar nessas palavras. Não é fácil, mas é preciso, porque a Bíblia está falando dessa forma. Olha só, antes seja um, só o versículo 32.
Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos. Perdoai-vos uns aos outros. Perdoar quem nos ofende é muito difícil. Perdoar quem nos persegue, complicado. Você já perdoou alguém hoje que te ofendeu? Hoje eu perdoei uma pessoa que me ofendeu, por incrível que pareça. Como também Deus o perdoou em Cristo. Irmão, você andava como ovelha desgarrada. Você estava num mundo de perdição. Eu, você, nós. Sabe o que Jesus fez? Ele falou: vem cá, aqui é o seu lugar. Jesus morreu. A salvação não é de graça para ninguém não. Sabe por quê? Porque foi comprada com preço de sangue. Sabe quem que derramou? O nosso Jesus, que eu preguei no domingo retrasado. O nosso Jesus morreu e pagou um preço altíssimo. Deus deu o seu único filho morrer para que hoje pudéssemos estar aqui adorando a Ele. Eu estava assistindo um testemunho de uma igreja. Eu gosto muito de ouvir esses testemunhos. Aí o médico falou para a pessoa: se Deus fosse tão bom, não tinha dado o seu filho para morrer na cruz. Só que ele esqueceu que ele ressuscitou e está vivo. Ele esqueceu que ele ressuscitou. Ele não sabe. As pessoas falam coisas que não devem e não sabem. Olha só, para continuar, porque o tempo, ó. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Já eu quero concluir, os irmãos vão entender. 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo de número 13. Portanto, cingindo os vossos lombos de vosso entendimento, sejam sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes. Olha só como é que Deus está chamando nós aí. Como filhos obedientes, olha só. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia na ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos em toda maneira de viver. Sede santos em toda maneira de viver. Isso é o versículo número 15. Em toda maneira de viver. Você precisa ser santo até para tomar uma água dessa, você sabia? Até para calçar um sapato no seu pé você tem que ser santo. Em toda maneira de viver. Então, em toda maneira, em todo lugar, é dando testemunho. Olha só. Olha o 16. Portanto, escrito está: seja santo porque eu sou. Então, para ir para o céu. Olha o 17. E se invocais por Pai aquele que é sem acepção de pessoas, o Pai, quando chamou, Ele não chamou o rico, nem o pobre, nem o gordo, nem o grande, nem o pequeno. Ele não teve acepção de pessoas. Julga segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Essa palavra é muito interessante, essa peregrinação. Olha só. Antigamente as pessoas viviam 600, 900 anos, você sabe da história. Vamos nos colocar hoje, eu e você, que nós viveremos 80 anos. Não mais que isso. E para frente dos 80 anos, você quer estar onde? Nasceu, quem sabe, seu pai numa dificuldade muito grande. Quem sabe seu pai, para te dar educação, sofreu muito, muito. Quem sabe passou privações do alimento. Quem sabe você passou por uma enfermidade. O trabalho faltando, pagando aluguel, sofrendo todo dia. A peregrinação, lutando, vindo para a igreja. Aí chega o dia que Jesus nos chama. Morre e é enterrado. Ali acabou. Morreu e está enterrado. E a sua alma? E a nossa alma? A minha, eu tenho certeza que eu quero morar com o Senhor. 80 anos, quem sabe, de sofrimento. A Bíblia está falando durante o tempo da vossa peregrinação. Onde? Aqui na terra. Somos peregrinos, aqui não é nosso lugar. Ou que seja o descanso eterno, ou que seja o tormento eterno, isso vai acontecer para mim e para você.
para nós, vai acontecer para todo mundo. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, e todos vão ser julgados pelas vossas obras. A sua obra é boa? A sua obra está encaixada neste estado? É uma pergunta que eu deixo no ar. A vossa peregrinação. Noé viveu 950 anos. Eu não sei se sofreu. Eu sei que ele sofreu muito, alguma coisa, mas eu não sei se sofreu tanto como nós. Mas sofreu. Eu me lembro antes do meu irmão morrer, eu falei isso ontem aqui. Ele com 36 anos, Jesus levou ele para a glória. Só que antes dele aceitar Jesus, era o homem mais ruim que eu já conheci na face da terra. Ele com 36 anos, ele adquiriu a tal da diabetes, eu não sei se alguém tem, mas Jesus pode curar. Ele era tão ruim que Deus permitiu que ele ficou cego. Ele começou a fazer hemodiálise dia sim, dia não, e mesmo assim ruim. Maltratou a esposa, maltratava os filhos, e a minha mãe cuidou dele até os últimos dias da vida dele. Um homem de mais ou menos 1,95 m como eu, nos últimos dias da vida dele eu tive que dar banho no homem. Tive que dar banho no homem, mas ele estava crente. Eu pregava para ele, mostrava para ele que ele estava errado. Eu chegava na casa da minha mãe e falava: lê a Bíblia para mim que eu preciso ouvir a voz do Senhor. Isso prova que nós não somos nada. Isso prova que essa carne aqui vai perecer, que ela vai acabar. Ela veio do pó e do pó ela vai voltar. A nossa alma é que nós temos que zelar dela, mas também temos que zelar o nosso corpo em santidade para ver a glória do Senhor. Então aquela ruindade daquele homem eu pude entender. Para ser abençoado, o homem não precisa ser ruim. O homem, para ser abençoado, não precisa maltratar o seu irmão, não precisa maltratar sua mãe, o seu pai, o seu filho, não precisa. O homem, para ser abençoado, basta ele entender quando Deus está falando para ele: você tem que mudar, você tem que orar, você tem que ser servo, você tem que ser verdadeiro, você tem que estar na casa de Deus para adorar o nome do Senhor e mudar a sua vida e deixar esse mal que está te atrapalhando. Isso é que é a verdade. Olha só o versículo de número 18. Eu acabei de falar agora há pouco. Sabendo que não foi com essas coisas corruptíveis, nem como ouro, nem como prata, que fosseis resgatados, mas na vossa maneira de viver, por traição. Jesus foi traído, o recebeste dos vossos pais. Então não foi comprado nem com ouro, nem com prata a sua salvação, e você não vai comprar. E nem eu vou comprar. Ninguém compra. Para você entender o que eu quero dizer com essas palavras. Tem pessoas que acham que a sua casa, com o seu dinheiro, é melhor do que alguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Só tem um que é melhor que eu e você, só ele, só Deus. Não somos melhor do que ninguém porque temos isso ou aquilo. Hoje, se você for no hospital, talvez tenha alguém que está fazendo os exames, alguma coisa. Se você tem dinheiro, você passa na frente. Se você não tem, você fica o último. Não é assim? Na casa do Senhor não pode ser desse jeito. A casa do Senhor, do pequeno ao maior, para Deus, eu tenho certeza que para o nosso pastor, eu tenho certeza que os irmãos são todos iguais, todos abençoados. O que eu vejo o pastor Robson fazer aqui, eu nunca vi por onde eu passei. Eu já vi ele abraçando, da mesma forma que ele me abraça, eu vi ele abraçando o irmão, a irmã, a criança, com um carinho diferente. Sabe o que é isso aí? Comunhão e santidade com o Senhor. Isso é bom. Isso faz com que a igreja cresça. Eu passava nessa avenida quando eu ia para Trindade, não era esse templo aqui não, eu me lembro. Eu lembro da época do pastor Zé Fernandes aqui, era pequeno. O que está acontecendo? Está crescendo. Por quê? É porque a santidade está aqui. A capacidade de moldar a vida das pessoas está aqui. Então, se está aqui, isso prova que Deus está na vida de cada um dos irmãos que estão. Só precisa encaixar, apertar o parafuso ali para chegar onde Deus quer. Muitas das vezes uma palavra dura, uma palavra que fala, uma exortação fala, mas é porque Deus quer apertar a pessoa. Tem um ditado por aí que fala: o carro, os mais antigos podem me ajudar, o carro quando mais apertado, assim que ele canta, não é assim? Então apertado é que tá bom, é apertado é que vai para o céu. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Amém?
Olha o versículo de número 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para com a caridade, ou seja, o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. A pessoa está batendo nas suas costas. Vem cá, irmão Janderino, por favor. Aqui na nossa frente, só um exemplo para os irmãos entenderem. Ô, meu irmão, a pessoa fala que está amando o irmão, mas aqui, ó, nas costas está assim, ó, o espinho, está maltratando o irmão. O amor verdadeiro abraça o irmão para valer. O amor verdadeiro, ele tem comunhão com ele. Obrigado. O amor verdadeiro que Jesus está nos ensinando hoje não tem fingimento. O amor verdadeiro, eu tenho o prazer de abraçar o irmão e me chamar de amigo. Eu quase matei o irmão. Te apertei? Brincadeira. Só para descontrair um pouquinho. Irmão, isso é bom. Teve um dia que nós estávamos ali na confraternização da região. Assim que eu conheci o irmão Alessandro, ele olhou para mim: você não vai tomar banho naquela piscina não, a piscina é mais funda do que tudo. E quase me jogou lá de cima. Mas já estava fazendo amizade. Eu aprendi a amar os irmãos. Eu aprendi a amar cada um dos irmãos aqui sem fingimento, pode ter certeza. Irmão, quando eu fui tão bem recebido nessa igreja, que eu pude observar um carinho tão grande aqui neste lugar, que eu esqueci de onde eu estava, que eu apaixonado na igreja onde eu estava. Por quê? Porque aqui tem amor, tem comunhão, tem paz. Aqui eu ouço a voz do Senhor todo dia. Depois que eu vim para cá, a comunhão na minha vida mudou de água para o vinho. A comunhão da minha vida com a minha esposa, com os meus filhos. Eu estava deixando de orar com os meus filhos, eu falava que eles não me ouviam. Hoje eu falo uma única vez. A minha esposa não está aqui hoje porque ela está passando mal. A minha esposa ficou 6 meses sem congregar, porque faltava o amor, porque existia um amor fingido. E ela falava para mim, eu não acreditava. Hoje eu sei que o crente, para ter a comunhão, tem que ter o amor, tem que ter a comunhão perfeita diante do Senhor. Irmão, se você não gosta, se você está de mal de alguém, eu não sei por que eu estou falando isso, nós precisamos amar uns aos outros aqui para nós vermos a glória do Senhor. Eu quero voltar um pouquinho aqui para nós concluirmos aqui o que eu quero dizer. Para nós termos a oportunidade, para nós concluirmos o que nós queremos falar, para nós chegarmos ao Senhor fazendo o amor fraternal, para nós praticarmos o fruto do Espírito. Para concluir, abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Pronto aí, irmão? Olha só. Mas o fruto do Espírito é amor, que é a caridade, gozo, a paz uns com os outros, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Olha só, contra essas coisas, se você está se encaixando agora, ou já se encaixou naquelas palavras que eu estava falando, que é de bênção, que está na presença do Senhor, olha só, contra essas coisas não há lei, não há condenação para os que estão na casa do Senhor. Contra essas coisas não há lei. Olha o 24. E os que são em Cristo, os que são de Cristo, crucificarão a carne. Olha só, crucificar a carne para lá, com as suas paixões e concupiscências. Olha só, se vivemos no Espírito e andamos também no Espírito, não sejais cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Então se nós tirarmos isso aí, praticarmos, não há lei sobre nós. Participaremos do corpo, do sangue do Senhor, em perfeita comunhão com o Senhor. Para concluir, Romanos capítulo de número 8. Eu tive que pular muita coisa aqui, porque o tempo, 1 hora. Romanos capítulo de número 8.
Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o 2: porque a lei do Espírito é vida em Cristo, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Essa morte que está falando é morte espiritual. Então, se nós nos colocarmos na presença do Senhor dessa forma, nós podemos falar: Senhor, prepara a minha vida. Quem sabe você vai partir amanhã, quem sabe você daqui 10 anos, eu não sei, Deus é quem sabe. Você vai ter a comunhão com o Senhor. O fruto do Espírito é o amor. Eu te pergunto, não precisa responder: você me ama? Você ama o seu pastor? Você ama a sua igreja? Você ama o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos? Amor, santidade. Eu queria falar ainda de consagração, de consagrar. Temos a oportunidade de consagrar nossa vida de todas as formas, através do jejum, através da oração, através da comunhão, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Mas não dá tempo. Uma hora que eu falei um pouco, tirando para não ficar do tempo. Então eu quero orar pelos irmãos agora. Eu quero orar pelos irmãos agora. Queria que os irmãos se colocassem de pé, por favor. Porque eu não quero passar do tempo. Jesus está vendo todas as nossas ações. A Bíblia fala que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados por Ele. Então, antes mesmo que nós pensássemos em alguma coisa, Ele já sabe lá na frente. Então, Ele conhece as suas atitudes, a minha e a nossa, incontestavelmente. Mas eu quero dizer algo muito especial. Nosso pastor presidente falou aquele dia, nosso pastor concluiu, que é a época do reavivamento. Aquele que se buscar, se colocar em santidade, aquele que se colocar na presença do Senhor, no reavivamento, não vai ter tristeza. Como que eu falo tristeza? Eu falo tristeza na casa do Senhor. Você vai sentir vontade de estar na casa do Senhor. Você vai ter prazer de dobrar o seu joelho e orar pelo seu irmão. Você vai dobrar o seu joelho, não vai pedir, vai só apenas agradecer por tudo que Deus tem feito todos os dias. Porque aflições, como eu falei, nós passaremos todos os dias. Mas Deus prometeu também todos os dias estar do nosso lado. Está do nosso lado. Então Deus está do lado das irmãs, Deus está do lado do jovem, dos irmãos, dos obreiros, de todo mundo. Mas Deus quer ver a atitude do ser humano, do crente fiel. Atitude é se colocar. Santidade para ir morar no céu, eu sei que não é fácil, mas eu sei que é possível. Temos que amar a Deus não só pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. O que Ele é? Salvador da sua vida. Temos que correr atrás do nosso melhor? Temos. Mas primeiro temos que preocupar com a nossa vida espiritual. As igrejas de Jesus na terra estão morrendo. As igrejas, cada dia que passa, está só se distanciando do povo, porque perderam aquele amor, aquela comunhão. Mas a comunhão está conosco aqui neste lugar. A bênção de Deus está sobre nossas vidas aqui, porque é a promessa do Senhor. O Senhor Jesus, quando eu oro, Deus me acorda pela madrugada, não sei porquê. Tem irmãos aqui que eu já vi uma única vez, Deus faz eu lembrar dele para orar. Eu não sei porquê. Isto é comunhão. Isso é comunhão que nós temos que ter. Então, meu querido, se tem alguma coisa que está distanciando chegar na presença do Senhor, ore mais, vigia mais, está mais na casa do Senhor. Tem vezes que não tem jeito, não tem como. Eu sei que muitos vão ver porque choveu muito. Mas quanto mais nós chegarmos a Deus, mais Ele vai chegar pertinho de nós. Quanto mais comunhão nós tivermos uns com os outros, Deus vai nos amar ainda mais. Vamos mostrar para esse bairro onde nós passamos que nós somos abençoados, que nós professamos a fé em Cristo Jesus. Não vamos envergonhar desse evangelho. Não vamos envergonhar, não vamos ter vergonha de carregar uma Bíblia como esta. Vamos mostrar para todo mundo que nós somos herdeiros do céu. Amém? Então vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor.
Queria convidar você a fechar teus olhos, mas fechar teus olhos e orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, o que aconteceu aqui no dia de hoje, as palavras que foram faladas, eu falei versículo por versículo, tentei explicar na melhor forma possível a cada um dos teus filhos, meu Pai. Deus, a tua palavra é viva e eficaz para cada um que aqui está. Senhor, eu quero te pedir santidade, começando por mim, começando pelos teus filhos. Precisamos da santidade neste lugar, porque nós queremos ver pessoas aqui sendo renovadas. Aquele que não falava mais em línguas estranhas precisa do renovo, precisa do batismo com o Espírito Santo, precisa, Senhor, da comunhão, de voltar a ter a alegria de estar na tua casa, mas como servo do Senhor. Deus, tem irmãos me vendo agora pela essa internet. Eu quero profetizar a vitória, eu quero profetizar a bênção, mas uma bênção espiritual. Senhor, eu sei que nós temos que buscar o melhor para a nossa vida, mas o melhor para a nossa vida é a santidade com o Senhor. Senhor, eu tenho certeza que cada um que aqui está, que me ouve, que me vê, quer estar na tua presença. Então mostra a eles, ó Pai, começando por cada um de nós. Nós profetizamos a vitória, nós profetizamos a bênção, nós profetizamos que toda frieza de espírito que caia por terra. Se tem alguém que está de mal, se tem alguém entristecido, que só o Senhor pode dar a alegria da salvação novamente. Senhor, nos capacite a cada dia mais. Eu quero te apresentar, Deus, o nosso pastor, eu quero apresentar os obreiros, eu quero apresentar as irmãs, eu quero apresentar os irmãos, eu quero apresentar os jovens, os adolescentes, as crianças, a cada um, ó Deus, nas tuas mãos. Eu entrego a ti agora, eu te suplico nesta hora gloriosa, meu Deus, Pai, para a glória do nome do Senhor, eu profetizo vitória, eu profetizo alegria, eu profetizo, ó Senhor, aos teus filhos, comunhão com o Senhor e santidade, porque sem santidade nenhum de nós veremos ao Senhor. Deus querido, Deus amado, visita a minha esposa que está enferma, visita os irmãos que não podem estar presentes, visita teus filhos neste lugar, porque este lugar é lugar de oração, é casa de santidade, é onde teus filhos te adoram. E eu te peço, Senhor, que arranca da porta dessa igreja o mal, arranca, Senhor, da porta dessa igreja a dificuldade espiritual de cada um. Senhor, que a santidade esteja prevalecida. Senhor, no nome de Jesus eu te clamo. Senhor, no nome de Jesus, toda prostituição, toda avareza, toda tristeza, toda idolatria, toda mentira, todo pecado eu jogo por terra. Eu determino agora em nome de Jesus que saia. Senhor, fica conosco, nos leve em paz para os nossos lares e abençoe teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus eu profetizo a vitória, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu te louvo e te agradeço nesta noite, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então podeis assentar. Que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o Jaganino. Muito obrigado. Graças a Deus, que Deus continue abençoando este servo dele, né, pastor Alex, por essa palavra que nos traz edificação, né, que a palavra de Deus ela é viva, ela consegue ir dentro do nosso coração e trazer mudanças, que possamos viver sempre a palavra do Senhor. Pastor Jacó, esteja aqui para fazer a oração final, estejamos orando pelo nosso pastor Robson, e a pastora Dorami. Também nessa oração orar pela minha mãe que está em viagem, né? O motivo que ela não está aqui, ela os ordenou, está em Anápolis, foi visitar o Jardel, aniversariante de hoje, né? Primogênito dela, né? E ela foi lá em Anápolis, graças a Deus. Deus possa abençoar eles ao retorno que está para vir agora à noite, em nome de Jesus. Amém? E na oração também de intercessória, né? Orar pela esposa do pastor Alex, a irmã Creia, né? Tá ali certo, Alex? Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé mais uma vez. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos, das irmãs, dos jovens, das crianças que fizeram este momento para o Senhor. Que você tenha a oportunidade e aproveitou ela, que foi de adorar e de agradecer o nome do Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito. Amém, meus irmãos? Você está abençoado pela palavra que Deus te deu? Você pode abraçar esse irmão que está do seu lado, aquele que tem condições, demonstrar o amor através deste abraço, dizer para ele que ele é importante em sua vida. Faça isso. Vamos perder o tempo não, vamos praticar a comunhão, né? Eu quero aqui já abraçar o pastor Jacó. Deus continue te abençoando, pastor Jacó, o senhor e toda a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe aqui a liderança, o irmão Alessandro, a liderança de varões, está aí trabalhando também na mídia, né?
Sempre é bom ter o auxílio aqui, sempre criativo, cada dia mais, o Alessandro. Deus continue te capacitando ricamente. Oramos, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto ouvimos e vimos nesta noite, neste lugar. Ó Deus, porque o Senhor tem falado conosco, Senhor, diante destas palavras, ó Pai, que ouvimos. Pai amado, eu te peço, Senhor, que venha abençoar, ó Pai, a cada um dos teus servos que aqui estão presentes, aqueles que não puderam vir, o Senhor conhece a cada um, ó Pai. Seja com cada um deles, aonde quer que esteja. Pai amado, eu te peço, Senhor, que venha abençoar o teu servo, pastor Robson, ó Pai. Ó Deus, aquele homem que o Senhor tem colocado aqui na direção para conduzir, Senhor, este rebanho até ti. Ó Deus amado, eu te peço, Senhor, também que abençoa a sua esposa, seus filhos, ó Pai. Toma eles nas suas mãos, ó Pai. Pai amado, também